Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Peleja Entrevista. Brian Allan na área, certo? De novo aqui. Estava com uma indisposição no último programa, mas voltei. Hoje estou sem o Pedro Brienz aqui, sem a presença daquele monstro, mas estou bem acompanhado, certo? Antes de você saber quem que tá aqui na minha frente, eu sei que você já leu, né? Mas, enfim, antes de você ter a apresentação do cara em loco, eu quero te falar a respeito da Umbro e da final da Liga Futsal, que acontece no domingo. Esse programa aqui vai estar rolando na segunda, então você já vai ter ciência, né, do resultado final. Mas tem 2 jogos, então, fica ligeiro na Umbro, que tá aqui a bola da Liga Futsal, patrocinador oficial. Final entre Sorocaba e Cascavel, certo? Então deixa aqui nos comentários qual resultado você acha da final e entra no site da Umbro também para acompanhar os produtos, porque só tem coisa show de bola e nesse final de ano tem muita promoção, hein? Agora que o merchan está passado, quero apresentar a vocês Dudu Monsanto. Toca aqui na minha mão, Dudu. Mas espera aí, o merchan sou eu que faço. Pode fazer, o cara faz o merchan melhor que eu. Pode fazer, Dudu. Não, pode fazer. É craque do merchan, o querido Milton Neves, quem sou eu? Mas, pô, vocês estão com sorte, porque primeiro é um prazer estar aqui, Brian. Um abraço para todo mundo ligado aqui no Peleja. Quando você tem que fazer merchan de coisa ruim, é brabo, né? Agora vocês têm que fazer merchan da Umbro, que só tem coisa espetacular. É muito mais fácil. É sacanagem, né, cara? É aquele merchan que você usaria até de graça, né? Você já usa as coisas, exatamente. Então os caras te patrocinam, então, pô... É aquela que você vai com a peita da Umbro até em casamento. É, melhor dos mundos. E vai mais bonito que o noivo ainda, se duvidar. Maior prazer estar aqui, eu acompanho o trabalho de vocês já desde o começo e estou muito feliz de ver a quantidade de gente que está no canal de YouTube de vocês, que tem replicado os conteúdos de vocês, porque... Tem muito canal merda, muita gente ruim, somando milhões e milhões de seguidores. Então, quando você vê um trabalho bem feito, trabalho de qualidade como o de vocês prosperar, é muito legal, cara. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelas palavras. Fala que... É muito, muito complicado falar em nome da equipe, né? Mas tenho certeza que o pessoal também fica honrado com esses elogios. E feliz você curte o trabalho, pô. O Mendel teve aqui, a gente até comentou, né, no bastidor. O Mendel é um irmão queridíssimo. Fui companheiro de quarto dele nos Jogos Pan-Americanos em 2007. A gente dividiu casa em Cape Town, na África do Sul, na Copa do Mundo de 2010. E o Mendel, eu sou um cara bagunçado. Agora o Mendel rivaliza. O quarto da gente parecia uma praça de guerra, era um pardieiro, mas agora... Isso era no tempo que a gente era novinho, não tinha filho, agora tá todo mundo já devidamente domesticado. Agora não tem como ter bagunça, né? Um pouco menos, senão a gente apanha em casa. Né? Faz sentido, cara. E, pô, o curioso é que a gente tá tentando esse bate-papo contigo faz um tempinho, né? Era pra ter rolado, acho que na semana passada, o Pedro Brienza que tava... falando contigo, mas você tava lá no Uruguai, cara, acompanhando a final da Libertadores. Como é que foi isso daí? Como é que foi essa experiência? Cara, eu fui pra lá pelo OneFootball, tô até hoje vestindo aqui a camisa do OneFootball com o maior orgulho. Parceira do Peleja também, hein? Aí, parceira do Peleja. Aqui, abre aqui na geral, Gutão. Alô, OneFootball. Tamo junto. Salve pra Joana Bueno, pra toda a galera do OneFootball. Eu propus a eles, porque se você pegar a galera que consome o aplicativo, eu tô lá sempre narrando jogos do campeonato alemão, junto com o Gerd Wenzel, às vezes o Mauro César Pereira está com a gente também, em jogos maiores. E a gente, apesar de ser muito forte no futebol alemão, a gente também fala para muita gente que torce para os clubes do Brasil. Estamos falando aí de mais de 600 mil rubro-negros, mais de 200 mil palmeirenses. Eu falei para a Joana, né, nossa chefe lá, cara... Isso, logo que definiram a final, o que você acha de ir para Montevidéu para criar conteúdos exclusivos para o OneFootball? Eles curtiram a ideia, fui para lá e foi uma loucura, né, cara? Foi uma loucura. A ideia da final única é muito legal em alguns aspectos, né? Você juntar com a sua galera, ir para um outro lugar, um outro país, experimentar uma outra cultura e ter aquela tensão de resolver tudo em 90 minutos. Mas tem um outro lado também, Brian, que é você pensar que nem todas as capitais latino-americanas estão prontas para receber essa galera toda que chega de uma vez só. Então, logo que definiu-se essa final entre Palmeiras e Flamengo, eu fui ver hospedagem, por exemplo. O único hotel que eu tinha visto com vaga para passar uma semana ia custar 11 mil reais. Nossa Como é que você senhora. vai pagar isso? Como é que o torcedor de arquibancada vai pagar isso? No dia da final, inclusive, eu estava indo tomar café. Eu, por exemplo, não fiquei em um hotel. A gente, como jornalista, a gente conhece jornalistas em todos os lugares, né?
Então, uma colega minha uruguaia, que foi a primeira narradora de televisão do Uruguai, Olha só. eu mandei uma mensagem para ela, Patrícia Pujol, que tem alguns livros escritos também. Falei, cara, me socorre, tem algum amigo teu aí que tem um lugar para alugar, enfim. E aí uma outra jornalista, a Pipa Silveira, que trabalha lá na Cinemateca do Uruguai, tinha na casa dela uma suíte, lá nos fundos, né? Então, assim foi feito. Aluguei a suíte lá por uma semana e foi aquela experiência ainda mais rica, né? De você viver o dia a dia do país, você viver o dia a dia de uma família uruguaia, então foi mal barato. Porque se a gente ficar só naquela caixinha, poxa, já cobri 3 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo, como assim? Vou ficar em casa de família, cara. Largar de ser trouxa, largar de ser estrela. Vamos viver essa experiência raiz, né? Você foi imerso mesmo, mergulhou. E numa coisa que para mim foi muito diferente, sabe, Brian? Porque eu comecei já numa emissora afiliada da Globo em Juiz de Fora, então você já se acostuma com uma certa estrutura. E de repente eu fui para essa cobertura, eu e meu celular. Levei assim um tripé, levei um steadzinho, uns microfones para ter opção. Mas, cara, éramos eu e o celular. Então, com isso, a gente foi produzindo conteúdo de um jeito que eu não estou acostumado. Eu sou um cara de televisão, não sou um cara de internet, como você é e como toda a turma aqui é. Então, foi muito legal. Além de tudo que significou essa final, foi também muito legal para mim essa experiência de... Eu odeio aquele negócio de se reinventar. Acho de uma escrotidão sem precedente. Tem que se reinventar. Reinventar é o caralho. Você tem que descobrir novas habilidades, né? E acho que nessa viagem foi maneiro por causa disso. E apesar de ser torcedor do Flamengo, quando eu estou trabalhando, eu separo isso muito bem, sabe? Lá do clubista aqui, exato, profissional aqui. Abriu o microfone, esquece. Vou te dar um exemplo. Eu sou narrador do Campeonato Carioca no pay-per-view. Narrei um Fla-Flu em 2021. O Flamengo amassou o Fluminense o jogo inteiro. O Igor Julião, do Flu, meteu um pombo sem asa 48 do segundo tempo. E eu berrei aquele gol, rapaz, com uma intensidade, com uma força. Então, assim... Você não lembra para quem você torce na hora do jogo, entendeu? Eu, pelo menos, separo isso muito bem. E não tinha como você não olhar para a torcida do Palmeiras nesse jogo de Montevidéu e não ficar maravilhado. A participação, a maneira como a torcida do Palmeiras jogou junto com o time os 90 minutos. E uma hora era com a camisa, uma hora era balão, outra hora era aquele porrolho lá que eles ficam fazendo assim. Era uma torcida super ativa, super participativa. E sabendo que do outro lado tinha um Flamengo que individualmente era até melhor, né? O elenco do Flamengo, o time titular do Flamengo, acho que ambos são mais fortes do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras tinha uma estratégia bem definida, tinha um treinador com alternativas e o Renato não estava, acho que, à altura do time que ele tinha na mão. A gente ainda vai chegar nessa final com mais detalhes. Você comentou da emissora afiliada que você começou lá em Petrópolis, né? Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora? Era antiga... Primeiro ela era TV Globo Juiz de Fora, ela virou TV Panorama e agora ela foi comprada pela Rede Integração. Hoje é a atual TV Integração, lá de Juiz de Fora. Alô, TV Integração. Mas eu queria saber do seu começo, cara. Eu fui dar uma pesquisada, fui estudar você, né? Óbvio, já conhecia, mas fui me aprofundar mais. Eu achei muito interessante aquele papo do seu pai ter feito uma estação de rádio na sua lavanderia, cara. Eu queria saber se esse foi o pontapé do Dudu na comunicação, o start pra tipo, eu quero fazer isso aqui, quero ser jornalista, quero ser narrador. Cara, o meu pai, ele era um cara de rádio, então, assim, a primeira lembrança que eu tenho de futebol, a primeira vez que eu fui no Maracanã foi para acompanhar a galera da equipe de esportes da emissora que ele trabalhava. Você tinha quantos anos? Tinha 8. Rádio Nova Cidade AM. E eram tempos em que você não precisava usar cinto de segurança no carro, criança podia viajar no porta-mala. Eu te falo isso porque, na época, o carro de reportagem da rádio era uma Paraty preta, pintada de dourado, para imitar a Lotus do Ayrton Senna, aquela que tinha o John Player Special. Era a coisa mais feia do mundo o carro. Aí eu lembro que era meu pai dirigindo, no banco do carona vinha o Fernando Baleia, que era um repórter de 1,98 m, no banco de trás, mais 3 cabeças, sentado em cima do freio de mão, o narrador da equipe, que era o Alberto Bejani, que depois foi até prefeito de Juiz de Fora. Caramba. E eu me juntei a essa turma no porta-mala junto com o equipamento. Era aquela parte aberta da Paraty. Você vê como é que meu pai era totalmente xarope.
E aí fomos ao Maracanã, era São Paulo e Flamengo, setembro de 87, primeira rodada da Copa União, primeira vez que eu entro no Maracanã. Então eu lembro de caminhar por aquele túnel que dava acesso ao anel. Quando você vai ao Maracanã adulto, você já se impressiona. Você imagina para um moleque de 8 anos o tamanho daquele disco voador, né? Então eu fui entrando, quando eu olhei aquilo, me impactou de uma maneira bizarra. Fiquei muito assim impressionado e emocionado, excitado de ver aquilo. E aí tem aqueles encontros, né, de bastidor. Eu fiquei na tribuna lá do Maracanã. Então a gente subiu no elevador, eu, meu pai e o Silvio Luiz. Caramba. Aí meu pai falou pra ele, pro Silvio, assim, ó, Silvio, quer ser narrador? Aí o Silvio bateu na minha cabeça, tá ferrado, moleque. E isso com 8 anos eu já queria trabalhar com isso e tal. E lembro também, outra lembrança muito cara desse dia, meu pai me apresentou para um senhor, meu filho, esse aqui é o Ademir de Menezes, o Queixada. Oi, tudo bem com o senhor? Meu filho, esse aqui foi o artilheiro da Copa de 50. Aí depois, na época eu falei, pô, que legal, não sei o quê. Mas depois que passaram os anos, eu fui entender quem era aquele cara. Você imagina, seu primeiro dia no Maracanã, ser abençoado com um encontro com Ademir de Menezes, que foi o artilheiro da Copa de 50, um dos grandes caras daquele time que tinha Zizinho, Jair Rosa Pinto, Barbosa, que por uma infelicidade acabou não sendo campeão em 50, mas que era um senhor time de futebol, né? Até hoje merece ser reverenciado. Então, tive essa experiência muito novo. E nessa de trabalhar com rádio, meu pai era um cara muito de engenharia, de manutenção. Ele estava com um transmissor parado em casa, falou, meu filho, vocês querem... Eu tenho outros irmãos, nós somos 6. Falou, rapaziada, vocês querem que eu monte aqui uma estação para vocês irem brincando, treinando? Gente, porra, lógico. Então tinha a lavanderia lá de casa, um espacinho. A gente montou, ele montou a emissora lá pra gente e a gente começou a transmitir futebol, fazer programas de rock, dava aula para cursinho no vestibular, porque eu estava mais ou menos nessa época, 2º, 3º ano. Então eu estudava num colégio chamado Opção. Então a gente botava lá no quadro negro da Opção, ou lousa, como vocês chamam aqui em São Paulo. Ó, hoje, a partir de 5 da tarde, tem Rádio 100, 100,1 FM. E a galera ouvia. Caraca, e a gente ia trocando ideia. Não tinha web rádio, não tinha nada disso, entendeu? Era uma coisa absolutamente... assim, pioneira na época e totalmente criminosa. A gente não podia estar fazendo isso que eu ia falar aquilo. agora, pô. Isso que eu ia falar agora. Aí os vizinhos seria ficavam... pirataria, né? Os vizinhos ficavam loucos. A rádio era pirata, evidentemente. Como já tem 20 anos, prescreveu já o crime. Mas, assim, a vizinhança ficava puta, porque era um transmissor que estava lá, era um transmissor de 500 watts, cara. Isso é muito. Potente. É um transmissor equivalente ao da rádio da cidade, que era a Rádio Tribuna. Não tinha uma antena tão alta, ficava no alto de casa mesmo, mas era uma... já fazia um barulho, interferia a galera que queria ouvir, por exemplo, a RPC, que era uma rádio que tocava funk e outras coisas na época. Os vizinhos ficavam putos, ligavam lá pra casa, vou chamar o Dentel, seus filhos da puta. E aí ele parava um tempo, depois voltava, e assim foi. Eu fiquei lá fazendo Rádio 100, acho que de outubro de 95 até eu sair para Juiz de Fora para fazer a minha faculdade, lá na Federal de Juiz de Fora, na Facom. Então, esse período que eu tive para poder me exercitar e aprender acabou sendo determinante. Porque na época do vestibular eu fiz 2 provas. Uma para medicina na Sesgran Rio, para tentar medicina. Eu queria ser cirurgião plástico. Olha só. Quando eu descobri que ia levar 12 anos para começar a ganhar dinheiro, eu falei, não fode. Deixa eu ser pobre desde agora no jornalismo. E assim foi feito. Eu acabei passando para jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi assim, a melhor coisa da minha vida. Foi um período, acho que foi o período mais feliz que eu já vivi. Conheci minha mulher lá, fiz os melhores amigos da minha vida lá. Então, sempre que eu falo de Juiz de Fora, sempre que eu falo da Facom, eu fico numa alegria só. Como que é o nome do seu pai, Dudu? Meu pai se chamava Marcos Falcone. Marcos Falcone? Aí, Gutão, me coloca na geral aí. Obrigado, viu? Se esse cara aqui tivesse virado cirurgião plástico, a gente teria perdido um baita do narrador, um baita do apresentador. Meu pai, cara, ele faleceu esse ano, em 2021, no auge dessa crise da Covid, naquela época que não tinha UTI para ninguém, né? Ele acabou falecendo naquela espera, o quadro dele se agravou muito rápido, mas ele era um cara que, assim, ele não tinha muita facilidade para elogiar. Eu lembro que o meu sonho de vida, quando eu tinha 17, 18 anos, era narrar um jogo no Maracanã. Eu falava, pô, o dia que eu narrar um jogo no Maracanã, zerei o videogame. E eu comecei a trabalhar numa rádio AM chamada Solar,
E eu fui trabalhar nessa rádio justamente porque era a rádio concorrente do meu pai. Meu pai já não estava mais em rádio nessa época, em Juiz de Fora. Eu fui para lá procurar emprego justamente na rádio concorrente para não ter jabá, para conseguir se eu tivesse que conseguir, se eu não tivesse habilidade. Só é narrador porque seu pai trabalha aqui. Então, fui e acabei entrando. Depois de um ano, eu estava com 19, fui narrar meu primeiro jogo no Maracanã. Flamengo e Vasco, foi 1-1. O Flamengo jogando com força máxima, o Vasco com as reservas. E aí gravei uma fita cassete desse jogo e levei todo feliz pro meu pai, né? Meu pai assim, meu filho, tá uma merda. Na época, cara, você tinha duas opções. Ou você quebrava, né? Se você não tivesse preparado para crítica, ou você falava, esse cara vai engolir isso que ele tá falando. E eu sou mais do segundo tipo, sabe? Eu fiquei com aquela, beleza, tá uma merda? Então, beleza, deixa comigo. E, cara, fui tentando evoluir, fui me aprimorando, o tempo passou. Aí eu lembro que em 2014 eu narrei Uruguai e Itália pela ESPN, com o Louco Abreu, mais uma turma lá, acho que o Bertozzi, acho que o Mauro César estava comigo. Acabou o jogo, isso foi em Natal. Estava num hotel em Ponta Negra, aí fui lá, liguei pro meu pai, ei pai, viu o jogo? Ô meu filho, hoje eu vi para botar defeito e hoje eu não encontrei nenhum. Demorou 16 anos, mas o cara me elogiou e dessa maneira. Então tem gente que pode falar, porra, mas que cara escroto, que cara, porra, exigente. Ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, porque na época que ele falou que estava uma merda, era uma merda, e ele chegou, na hora que ele falou isso, né, pô, vi para botar defeito, não vi nenhum, eu acho que ele foi honesto, foi sincero, e acho que pais, mães, irmãos, a gente tem que ter essa honestidade, tem que ter essa sinceridade, né? Isso que faz a gente evoluir. Então, porra, esse ano foi complicado para mim muito essa perda, porque se você parar para pensar a minha trajetória, desde o primeiro dia foi para tentar deixar esse cara orgulhoso, entendeu? Eu lembro que era o aniversário dele dia 13 de março, ele faleceu, 13 era um sábado, domingo 14, 15, ele faleceu na terça-feira, dia 17. E aí, cara, no dia 13 tinha acontecido uma coisa diferente na minha vida, que era o pessoal da Record Rio tinha me chamado para narrar para eles, porque o Lucas Pereira tinha tido Covid. Então fui narrar o Botafogo e Bangu para eles na Record, de última hora, um negócio totalmente inusitado. E meu pai já estava doente, ele ainda não tinha sido internado, mas ele já tinha testado positivo, acho que naquele dia ou na véspera. E aí ele viu o jogo, depois eu mandei para ele resultado de Ibope, como é que tinha sido. Então, pô, ele ficou super orgulhoso, né? E aí deu essa merda toda, ele faleceu na terça, ou na quarta, já não lembro mais. Sei que eu fui enterrá-lo, acho que o enterro dele foi na quarta e eu tinha um jogo na quinta, ou era na quinta e eu tinha um jogo na sexta, não sei, tinha um Flamengo e Resende para narrar. E aí os caras ainda fizeram o favor, claro que foi, porra, uma homenagem belíssima. Eu fui pro estádio para narrar esse jogo, depois de enterrar meu pai, e os caras botaram lá o nome do meu pai no telão, né? Então hoje, um minuto de silêncio, homenagem às vítimas da Covid-19, e hoje, infelizmente, meu pai é um deles e tal. Cara, eu não sei como é que eu consegui não desmontar ali. Eu toquei o jogo até o final. Quando apagou a última lâmpada, eu estava do lado do Tita, que era meu comentarista, aí eu desmontei. Ali eu entendi que eu não devia ter ido narrar porra nenhuma. Tinha que ter ido, sabe, melhorar a cabeça e tal. Mas como desde o começo foi sobre ele, para deixá-lo orgulhoso, para tentar fazer jus a todas essas oportunidades que ele me deu, eu também eu fechei a cabeça para tentar ouvir o que ele diria. Eu falei, meu filho, vai fazer o que você gosta. Foda-se, seu pai já não está nem mais aqui. Aquilo ali é só corpo, teu pai já está em outra, vai lá, vai fazer o que você gosta, porra. Então eu fui lá fazer o jogo. Hoje eu não faria de novo o que eu fiz, mas assim, a minha história profissional está totalmente ligada a ele, a essa relação que a gente tinha, a essa vontade de orgulhá-lo, sabe? Então o cara não está mais aqui, mas hoje eu tenho meu filho que, assim, eu acho que a gente vai ter uma relação muito próxima, a gente é muito amigo. E eu tenho tentado dedicar todo o meu tempo livre a esse moleque, entendeu? E está sendo muito bacana. E eu acho que eu consigo passar para o meu filho muitas coisas legais que ele passou para mim. E não tem essa de pai super-herói, ele também fez as suas cagadas, fez as suas lambanças. E ele também tinha uma frase muito maneira, Brian. Ele falava para mim assim, cara,
Você não precisa cometer os erros para você aprender com eles. Aprende com os erros dos outros, cara. Olha as merdas que seu pai fez, não repita. Então, isso para mim valeu muito, cara. Valeu muito. Então, mesmo não estando aqui fisicamente, ele tá em cada célula, cada átomo aqui. Entendeu? Talvez, você falou da relação do Maraca, talvez se não fosse seu pai, você não estaria... Certamente não. Não ter levado nessa condição. Pô, eu ia te falar isso, mas não queria te cortar. Você tem uma memória boa pra caramba, você lembrou até de quem tava sentado no freio de mão, pô, indo pro Maraca na primeira vez que você foi. Então tem uma memória muito boa. Porque, pô, você imagina, esse cara que tava numa posição desconfortável, para dizer o mínimo, esse cara depois foi prefeito de Juiz de Fora, foi caçado por corrupção, se envolveu num monte de confusão. Era um puta narrador, um grande comunicador, o Bejane, mas na política acabou colocando os pés pelas mãos. Então, como são personagens, assim, até históricos do rádio e de Juiz de Fora, não tem como não lembrar, sabe, cara? Não, foi interessante. A memória de elefante, pô. Você memória comentou... e corpo, né? O corpo também. Não, aí é você que tá falando, pô. Você comentou dessa questão da experiência na rádio e etc. Eu queria saber como que foi a sua entrada na ESPN, cara, porque, como você mesmo disse, você teve a oportunidade de ter uma experiência de jornalista ainda na sua casa ali, transmitindo, né, por rádio. E é uma coisa que tem muito jornalista que nunca teve, né? Nunca teve a oportunidade. Isso te preparou muito para na hora que você recebeu o convite pra ESPN, você já chegar, tipo, batendo no peito, falando, pô, vou representar aqui, eu vou abraçar e, meu, vai ser incrível essa experiência aqui que eu tô vivendo. Cara, voltando ao velho, o velho Falcone está muito presente. Ele era um cara que tinha uma característica que era assim, eu sou foda, meus filhos são foda, meus filhos são os mais inteligentes. Tinha uma merda, né? Uma postura absolutamente arrogante e tal. Hoje olhando para trás, a gente vê, e isso me contaminava muito, né? Mas contaminava também num lado positivo de ter autoconfiança, sabe? De ir, fazer as coisas, encarar. Ele tinha uma certa arrogância nesse sentido, mas não chegava a ser uma coisa escrota. Era mais de autoconfiança mesmo, entendeu? Ele não se via mais do que ninguém, mas ele não deixava que a gente se sentisse menor do que ninguém, entendeu? Era muito assim o jeito Pra dar dele. moral pra vocês, pô. Exato. Essa confiança fez muita diferença para todos nós. Seria um bom técnico de futebol? Cara, ele era um estrategista meio maluco. Ele era mais para professor Pardal, sabe? Ele inventava coisas. Quando a gente foi, né, pegar ali as coisas dele, que tinham ficado na TV, a esposa dele queria que ficassem com a gente. Ele dirigiu uma emissora de TV local em Petrópolis e eles faziam muitas transmissões locais, transmitia o carnaval, transmitia eleições. O que esse cara fez? Ele era tão genial, ele pegou uma daquelas caçambas de lixo, ele transformou aquela merda numa unidade móvel, cara. Abriu, fatiou aquilo lá, botou link, uma porrada de equipamento, fez um rádio, uma geladeira de equipamento, botou aquilo lá e transmitia ao vivo da rua com uma lixeira, sabe? Caramba. Ele era mais para professor Pardal, sabe? Não sei se como técnico ele não ia inventar um monte de loucura, assim. Mas, assim, passando por ele, então, eu tive essa exposição ao rádio muito cedo, então, quando você já tem essa rodagem, você chega num primeiro período de comunicação e você olha para os teus companheiros que ainda estão se familiarizando com aquilo, você já está muito na frente. Tanto é que já no primeiro período eu comecei a trabalhar. Nessa rádio AM, Rádio Solar, com 18 anos. Caramba. E eu não parei mais. Eu até me formei atrasado. Em vez de formar em 4 anos, eu me formei em 4 anos e meio, porque eu trabalhei toda a faculdade, o tempo todo. Então, queimei etapas, não aproveitei a faculdade como eu deveria, me arrependo um pouco, sim. Mas era necessidade. A gente estava num momento ruim de grana e se eu não trabalhasse, não tinha jeito, cara. Entendeu? Era necessidade. Necessidade faz o sapo pular. Assim foi feito. Então, voltando à tua pergunta, tem um livro de um cara chamado Rasmus Ankersen. Esse cara é um dinamarquês. Ele trabalha com recrutamento de jogadores, com gestão de elenco. Esse cara, uma vez, ele pegou tudo que ele tinha guardado na vida dele, vendeu tudo para poder viajar o mundo e descobrir o que levava à excelência no esporte.
Ele foi ao Senegal entender por que o Senegal tinha os melhores maratonistas, veio aqui para o Brasil entender por que o Brasil tinha os melhores jogadores, foi para a Jamaica entender por que a Jamaica tinha os melhores velocistas. E o que ele conseguiu montar, a equação em comum que ele viu nesses lugares todos, é o tempo dedicado a cada atividade. E ele chegou a uma equação que é o seguinte: se você praticar determinada função, determinada atividade, durante 10.000 horas, você vai atingir a excelência. Então, eu acho que como eu fui exposto a isso tão cedo, eu cheguei nessas 10.000 horas antes de todo mundo. Cheguei muito rápido a essas 10.000 horas. E eu não sou um talento natural, eu sou um produto de reprodução, de tentativa e erro, tentativa e acerto, de fazer muito. Eu não sou aquele cara que você fala, porra, que puta voz, nossa, que talento, que improviso. Não, eu sou fruto dessas oportunidades todas que eu tive. Você é mais CR7 do que o Messi. Que, pô, Messi, nem CR7, quem sou eu? Eu sou aquele cara esforçadão mesmo, acho que eu sou um Dunga, assim. boa metáfora. Apesar de não me identificar com as visões políticas dele, especialmente, e de não ter essa mania de perseguição que ele tem quando fala com a imprensa, eu acho que eu sou mais um Dunguinha. Essa experiência te ajudou na hora de ir para a ESPN? O Trajano que te convidou pessoalmente? Tite, aconteceu. Eu queria ser narrador. Eu entrei na Globo lá em Juiz de Fora em 2002 e lá não tinha jogo para narrar. O Tupi estava mal, o Tupi jogava a Série C do Brasileiro. Acho que na época estava na primeira divisão do Mineiro, mas eu cheguei na TV, já tinha acabado o Mineiro. Então não tinha muito jogo para narrar. Em 2003, a TV acho que começou a transmitir a Copa de Futsal das cidades lá. Eu lembro que eu narrei uma final, Ubá e Juiz de Fora, eu narrando, Dadá Maravilha era o meu comentarista. Gênio, né? E aí, cara, nesse mesmo ano de 2003, o Emanuel Matos, que era o cara que dirigiu a parte do Sport TV, a parte de esporte da Globo, ele tinha um cargo alto lá, irmão do genial Lúcio de Castro. O Emanuel desenvolveu um projeto para que a Globo pudesse fazer os jogos do pay-per-view aproveitando os talentos locais das emissoras afiliadas, né? Então foi assim que surgiu o Giovanni Martinello em Florianópolis. Eu estava em Juiz de Fora, comecei a ser puxado para fazer jogos quando tinha em Juiz de Fora. Eventualmente, quando o Rogério Corrêa era chamado de Belo Horizonte para a rede, abria uma vaguinha lá em Belo Horizonte, eu comecei a ir para BH narrar esses jogos no lugar do Rogério. Então, esse projeto acabou dando uma visibilidade maior. Quando chegou 2004, minhas férias em abril, falei, cara, Juiz de Fora já deu, eu quero ser narrador aqui, não vai rolar. Eu fiz uma fita. Sou do tempo da fita, hein, camarada? Me respeita. Isso denota... Isso aí entrega a idade, né? Fiz uma VHS para levar na TV Alterosa, que era o SBT de Minas, que é uma TV fortíssima, regional, e que tinha muita gente da minha faculdade, muita gente da Facom estava lá. Então eu falei, cara, aqui é minha chance real. As pessoas vão ver e pode rolar. Fui ao Sport TV justamente para tentar ser aproveitado como narrador também, que levei as narrações que eu tinha. Fui recebido até pelo Gilberto Conde, já falecido, fui super bem recebido. E na ESPN eu queria ir para conhecer os caras que eu adorava, Trajano, Paulo Vinícius, Paulo César Vasconcelos. Eu curtia muito aquela turma e queria ir lá conhecer. Mas também levei minha fita, levei um documentário que eu tinha dirigido sobre o Anapolina, um cara que fez um gol que tirou o tetracampeonato do Flamengo no Carioca de 80. Levei uns guias que eu tinha feito para o jornal local, lá de Juiz de Fora. Bombardeei os caras, né? Aí levei esse material primeiro para um cara chamado João Simões, que hoje é um dos cabeças da ESPN. Que bom que a ESPN está na mão do João, que é um cara, porra, incrível. E o João viu o material, falou comigo rapidamente e tal, cumprimentei um, cumprimentei outro e fui para Real, que é aquela padaria que fica ali perto. De repente, volta o João para pegar não sei o que na padaria. Ô, você tá aí? Eu mostrei esse material pro Trajano, ele gostou. Você não topa voltar lá para conversar? Falei, porra, lógico, tô aqui. Voltei, a gente trocou uma ideia e eles falaram, isso foi em abril de 2004, que a ESPN Brasil, ela já estava aqui, e a ESPN americana, que a gente chamava de ESPN Internacional, ela ficava em Bristol, nos Estados Unidos, e essa operação da ESPN em português ia vir para o Brasil também. Então, isso ia acabar abrindo vagas. Então, o que aconteceu? Eles falaram que essas vagas iam aparecer, só que demorou.
Passou maio, junho. Aí a Sport TV começou a me chamar para fazer Premiere. Eu ia fazer jogo, mandava mensagem: ô João, hoje tem jogo meu aí, Cruzeiro e Vasco, dá uma olhada aí, vou narrar junto com o Nelinho. Passa mais um tempo, e aí? Rolou a vaga, não sei o quê. Resultado, de abril até dezembro, ficou nessa conversa, e dezembro, não, a gente precisa que você venha para cá fazer uns pilotos. Beleza, vamos nessa. Aí chego para fazer o piloto, quem ia tocar o piloto era a Adriana Saldanha. Não sei se você chegou a ver lá na TV, a Adriana apresentava o Loucos por Futebol, uma puta jornalista, genial, ela que criou a Caravana do Esporte, séria, gaúcha, braba pra cacete. E ela, assim, querido, passa ali no figurino, bota um terno que tu vai fazer ali um Sport Center com o Paulo Vinícius. Falei, caraca, PVC. Que moral, mano. Peso, hein? Aí o PVC botou o terno, eu botei o meu, a gente sentou lá, plá, rolou, fluiu. Ela, já viu que eu tinha que ver, vai lá no figurino, bota agora uma roupa que você vai fazer o bate-bola. Bate-bola era um cenário grande e assim, o Globo Esporte que eu apresentava eram 2 câmeras, chegava lá, tinha 4, né? Eu falei, caralho, pra onde começa olhando nessa porra? Mas vamos lá, vamos nessa. Aí fui fazer o piloto e sem saber, de repente abre a porta, entra o Trajano. O Trajano eu já tinha conversado, né? Ele senta na cadeira do meu lado e de repente, meu camarada, entra o Ovidio Matos. O Ovidio Matos pra mim é, porra, referência número 0, né? Nem referência número 1. Referência número 0 de reportagem. É um ídolo pra mim. É um cara, assim, pra quem eu pago o maior pau. E eu olho aquele cara do lado, falei, nossa, mãe do céu, vamos. Agora ou faz ou quebra. Vamos Aqui nessa. já? E aí foi. Eu lembro que na época, não era nenhum exagero essa discussão. A gente estava cogitando se o Ronaldinho Gaúcho ia chegar ao nível do Pelé, porque o que ele estava fazendo na Espanha era um negócio sobrenatural, cara. Não, hoje falando parece loucura, mas na época não era. E aí comecei a falar de Ronaldinho, da origem humilde dele, do Maradona também, que veio, porra, de um bairro pobre, e comecei a filosofar em cima daquilo, de repente eu só ouço assim, tá bom, já vi o que tinha que dar, já vi o que tinha que ver, obrigada. Aí falei, ou me consagrei ou me fudi, né? Aí fui lá, tirei o figurino lá, devolvi, agradeci o pessoal, tirei a maquiagem, aí fui pra sala do Trajano. Negão, o negócio é o seguinte, nós vamos querer contar com você a partir de fevereiro, eu quero você aqui. Não sei ainda quanto vai ser de grana, porque o Germán tá viajando, a gente precisa ver isso aí. Júlio Bartolo, acho que era o diretor. Júlio Bartolo tá viajando, tem que esperar ele voltar para saber quanto vai ser, não sei o quê. E assim foi, cara. E deu fevereiro, finalzinho de janeiro, eu vim, ainda meio sem acreditar, porque o Zeca, meu filho, ele é paulistano. Mas se a ESPN fosse em Marte, ele seria marciano, porque meu desejo de trabalhar com esses caras, com o Ovidio, com o Roberto Salim, com o próprio Trajano, era um negócio gigantesco, sabe? Então, eu assistia tanto aqueles caras, eu me espelhava tanto neles, que quando eu cheguei ali, claro que é difícil no começo você se comportar naturalmente, como se você não estivesse vivendo um sonho. Tipo um fã convivendo com o ídolo, mas ali você é colega de trabalho, né? É muito louco. Mas aí aconteceu, cara. Eu falei, graças àquele espírito Falcone sobre o qual a gente falava, falei, foda-se, se eu tô aqui é porque eu mereço, então vamos pra dentro, vamos fazer essa porra virar. Aí chega, cara, depois então já virou história, você ficou 14 anos, né? 14 anos. Quase 14, Pelo amor de Deus. Entrei, acho que foi janeiro de 2005 e meu último contrato, eles não quiseram renovar, foi dezembro de 2018. Fez 3 anos agora que eu saí. Você ficou, cara, muito tempo, viveu muita coisa, cobriu a Olimpíada, cobriu Copa do Mundo. Dessa experiência na ESPN, o que te marca mais? Quais transmissões, quais competições foram mais marcantes para você? Cara, me marca muito ter tido convívio com esses gigantes que eu te falei. Me marca muito as amizades que eu fiz. Mauro César Pereira é um amigo muito querido. Lúcio de Castro, próprio José Trajano, Mendel é um cara que, porra, eu adoro. A Dani Novo, que foi minha editora no Pontapé Inicial, Thiago Blum, Fernando Vitorino. Olha, não vou nem falar aqui porque eu posso acabar sendo injusto. É muito nome. Mas foi muita amizade, foi muita gente que marcou minha vida e com quem eu aprendi demais. Então, esse lado humano é o que fica, sabe, camarada? Porque, no fim das contas, quando você trabalha para uma grande corporação, você é um número, né?
enquanto você está valendo a pena, você fica. A hora que você não vale a pena, você não fica, né? Então, esse envolvimento, esse amor, essa coisa que eu te falei, se fosse em Marte, eu ia para lá, eu ia, cara, entendeu? Por admirar aquela galera, por me identificar com o tipo de jornalismo que se fazia, mas infelizmente é um negócio, né? Você acaba aprendendo, às vezes, da pior maneira. Exato. Então, assim, a Olimpíada de Pequim foi um negócio de maluco. A Olimpíada de Pequim foi como se a gente tivesse ido para um outro planeta. Porque, não, vai tranquilo, as pessoas falam alguma coisa de inglês. Falam porra nenhuma, cara. Ninguém fala nada de inglês lá. O trânsito é caótico, é tudo uma loucura. Eu lembro que uma vez eu estava num mercado, de repente eu sinto uma mão passando no meu braço, assim. Era uma senhorinha passando a mão, assim. Oh, Titi, aí eu olhei pro braço dela e falei, caraca, eles não têm pelo, né? Ela estava, assim, inconformada que meu braço era cabeludo e passando a mão, sabe? Se você chegasse lá, negro, porra... Cabelo. Os caras, eles pedem pra tirar fotos, assim, como assim? É igual o Karate Kid lá com o filho do Will Smith, que a menininha, posso pegar no seu cabelo, porque não tem. É uma cena, assim, que o cara parece que ele tá vendo E é uma experiência meio de outro mundo mesmo. E a maneira como os chineses investiram para fazer aquela Olimpíada foi um negócio obsceno. Isso foi em 2008 e eu te falo que em 50 anos não vai ter uma Olimpíada com tanta ostentação quanto aquela, né? As instalações, o ninho de pássaros, o cubo d'água, aquela cerimônia de abertura que, porra, parecia um negócio de extraterrestre, sabe? A abertura foi linda, lembro até hoje dessa abertura. Muito louco, né? Então, viver isso foi muito legal. Especialmente porque, na época, a ESPN tinha um time de narradores, o time era fenomenal. A gente tinha, sei lá, uns 12 narradores, só 3 foram para lá. Eu, Cledi e mais um. E, porra, quantos caras pica ficaram no Brasil enquanto a gente estava lá? Te cito alguns. Paulo Soares, Everaldo Marques, Paulo Andrade, entendeu? Porra, você tá nesse pequeníssimo grupo, seletíssimo grupo. Foi um negócio de maluco. Eu fiquei super preocupado de chegar lá e dar conta. A Olimpíada era em agosto, em fevereiro eu comecei a estudar regra, né? Vela, vamos lá, vamos ver as 11 classes, cada barco é de um jeito, vamos ver o que tem quantos tripulantes tem cada um, não sei o quê, regra de regata, e o que é jibe, o que é bordo, e vai estudar. Porra, é um negócio, eu fiquei maluco, cara, maluco mesmo, mas deu certo. Graças a Deus a gente cumpriu a missão. Deu muito certo, né, pô? Você falou de Pequim e no Rio, cara, como é que foi? Que é uma cidade que você tem um carinho especial, cidade de Natal, como é que foi estar lá, cara? Cara, no Rio, o que mais pegou pra mim foi aquele coração dividido, porque a gente lutou muito para que o Brasil não sediasse essa Olimpíada, por saber que seria uma grande roubalheira, por saber que ficaria aquela porrada de elefante branco. E batata, aconteceu tudo que a gente sabia que ia acontecer. Só que durante aqueles dias de competição, meu camarada, foi a maior Olimpíada de todas, né? Foi perfeita, não deu nada de errado, a competição foi incrível, foi a chance de ver, porra, pela última vez o Bolt, o Phelps, e pô, você poder ver esses caras de perto. É um negócio de maluco, você tem a exata consciência de que não vai se repetir um Phelps, não vai se repetir um Bolt. Então, além de todo esse lance de ser em casa, de ser especial por isso, por ter os grandes atletas olímpicos de todos os tempos, na minha opinião, esses dois aí para mim são imbatíveis, tinha também esse lance do coração dividido, que quem não tem essa visão que a gente tem de se preocupar com a administração pública, de achar que, porra, a gente tem outras prioridades, se a gente não tem hospital para todo mundo, não tem escola boa para todo mundo, como é que nós vamos fazer uma Olimpíada? Entendeu? É como se você morasse num barraco, mas quisesse ter uma BMW, sabe? Conta não fecha no fim, né? Não, cara, você pode até ter essa opção na sua vida. Não, eu vou fazer uma parcela de BMW, mas vou continuar aqui no barraco que tá tranquilo. Pô, mas se você tem sua mulher, sua filha, estão vivendo, porra, fazendo, sei lá, fazendo as necessidades numa casinha do lado de fora, e, pô, você tem um carro que é muito melhor do que... Sabe? É uma inversão de prioridade. O Brasil tanto podia fazer a Olimpíada como fez e foi impecável. Só que o custo disso. E o depois que acaba a Olimpíada? Os elefantes brancos, o que sobrou, né? As dívidas. Então, para mim, foi especialíssimo, porque eu falei, ó, a hora que começar a cerimônia de abertura, as porradas que a gente deu já foram dadas, não há como voltar atrás.
A gente tem que se conformar, que é isso. Vamos fazer a Olimpíada e quando acabar a Olimpíada vamos voltar a cobrar, que a postura da gente sempre foi uma coisa muito combativa, né? Mas foi isso, foi inesquecível. A primeira semana eu fiquei muito por conta do judô, então narrei algumas medalhas marcantes, né, no Rio de Janeiro. Foi muito emocionante, especialmente a da Rafaela Silva, né, que tinha sofrido aquele problema lá em Londres. E ela dando a volta por cima, todo mundo esperando que a Sara Menezes fosse arrebentar, a Sara não foi bem. Lembro até que no dia que a Sara foi lutar, que era o primeiro dia, botaram o Galvão, meu vizinho de cabine era o Galvão, né? Achando que a Sara ia ganhar, não sei o quê. Ferro. No dia seguinte já não estava mais o Galvão. Não lembro se botaram um Lacombe ainda estava lá, sei lá. Sei que o Flávio Canto estava todos os dias de comentarista, eu com o Rogério Sampaio, com a Daniele Zangrando, foi muito legal. E depois a gente foi rodando, fui narrando outras coisas, enfim. Mas foi muito maneiro. Foi uma Olimpíada para ninguém botar defeito, foi perfeita. Mais especial do que ter feito uma Copa do Mundo, que foi futebol, que era um esporte que você está mais em contato? Como é que são as coisas, Brian? Eu fiz a minha carreira toda voltada para narrar uma Copa do Mundo. Era minha meta final, meu sonho máximo. Só que a Olimpíada veio antes. E quando eu me vi dentro do Ninho de Pássaro, narrando a cerimônia de encerramento e com gente de todos os países do planeta, e quando eu digo todos, são todos, mais de 200 países representados, eu falei, cara, não tem como ser mais foda do que isso. Porque está todo mundo ali reunido por uma coisa maior que é o esporte. Né? A galera está toda ali não importa se você foi inimigo de guerra, não importa qual é a sua raça, qual é o seu credo, ali está todo mundo pelo esporte, cara. E ali você recupera a tua fé na humanidade. Você fala, pô, se aqui dá para ser assim, por que a gente não pode ser assim fora dos Jogos Olímpicos? Por que a gente não pode viver todo mundo em harmonia, né? Respeitando as diferenças, entendendo que cada lugar tem a sua maneira de ser, de pensar, de existir, de se vestir, entendeu? Então, ali é o momento máximo, que eu acho, da humanidade mostrar o que ela tem de melhor. E o futebol, cara, infelizmente, o futebol, ele perdeu muito dessa pureza, perdeu muito desse espírito amador, e o amador que eu falo não é de desorganização, perdão, não é de desorganização, é aquela coisa de estar ali por amar o esporte, estar ali por realmente achar que aquilo ali é especial, é diferente, te toca, mexe com você. E aí, cara, na Olimpíada isso é muito intacto, isso é muito preservado. Quando você leva jogadores de futebol para uma Olimpíada, eles vêm contaminados com esse espírito de, entendeu? Somos diferentes, não ficamos na vila, ficamos em hotéis, sabe essa coisa? E na Vila Olímpica é todo mundo igual, cara. Pode ser a menina de 1,30 m da ginástica artística e o cara de 2,20 m do levantamento de peso, ele tá todo mundo igual, cara. Isso é muito bacana, né? A Olimpíada parece que ela coloca todo mundo em nível de igualdade. Isso é um conceito que, para mim, cala fundo, assim, é muito legal. Espírito de união real mesmo, faz jus até a criação, né, dos Jogos Olímpicos, né? Sem dúvida. O ideal ali. Você comentou dessa questão de coração e eu queria falar dessa sua relação com o Flamengo, que é o seu time de coração, né? Você tem 2 livros sobre o Mengão, cara, sobre as 2 conquistas da Libertadores. Como é que foi isso? Você, enquanto jornalista, trabalhando em uma emissora enorme, como é que é essa questão da exposição, cara? Você teve receio de revelar isso, de botar a cara a ponto de falar, não, vou fazer um livro sobre o Flamengo, sou flamenguista, mas tô aqui. Como profissional, eu sou esse cara, torcedor, ficar fora da cabine. Cara, quem nos acompanha, se o cara cismar que sua opinião é contaminada, não vai vir, você não tem como convencê-lo do contrário. Se o cara já está com a opinião dele formada, o cara é terraplanista. Você pode levar o globo terrestre, você pode botar ele num... Ô Musk, me dá uma carona aqui que eu tenho que mostrar pra essa arrombada aqui que a Terra é redonda. Sabe? O cara não vai acreditar, não, isso aí é montagem, isso aí é projeção. Então eu posso falar o seguinte, quando eu estou trabalhando, eu torço pelo meu trabalho. Eu não tenho essa de, Flamengo, não sei o quê. Quando eu estou de folga na minha casa, se eu quiser botar uma camisa do Flamengo, tomar minha cerveja vendo o jogo, tranquilo, meu direito, pago minhas contas, tá tudo certo.
Mas isso jamais pauta o meu trabalho, jamais eu vou emitir uma opinião baseado no que seria melhor para o clube que eu torço. Isso não existe. E, na verdade, esse primeiro livro, 1981, ele foi feito porque eu sempre tive, assim, avidez de ler publicações esportivas, e no Brasil isso só começou a aumentar de pouco tempo para cá. E não existia um livro contando a história desse Flamengo de 81. Eu nasci em 79 e sempre ouvi, cara, esse Flamengo de 81 foi o time mais foda que vestiu a camisa do Flamengo. Porra, eu não vi, puta merda. Aí comecei a comprar os VTs dos jogos antigos, porque isso não tinha no YouTube. Hoje você até acha. Acho que você quiser no YouTube. Fui atrás dos caras que gravavam jogos antigos e fui conseguindo montar a coleção para ver esses jogos. Vi tudo, falei, pô, realmente esse time era do caralho, hein? Essa história merece ser contada. Então eu vou escrever o livro que eu queria ler, mas não existe. E aí fiz um livro com aquele olhar do cara que ama o futebol. Fui atrás do Eduardo Vinícius, que é um cara que tem o maior acervo particular de coisas do Flamengo. Ele me cedeu os ingressos para reproduzir, então você pega o livro, tem os ingressos todos do campeonato. Fui atrás do Lício Ribas, que é o cara que escreveu O Mundo das Copas. Falei, Lício, essas ilustrações dos gols das Copas que você faz são do caralho. Eu queria que você fizesse no livro do Flamengo as ilustrações, como antigamente. Não era todo jogo que era filmado. Então, às vezes, no jornal, alguém desenhava. Tinha como se fosse um esboço, um sketch ali do gol. E o Lício fez isso, como se fazia antigamente. E aí fui atrás da galera que viajou, a cornetinha que deram pra galera ficar soprando em Tóquio, tem a foto da corneta lá. Então, assim, além de contar as histórias, de conversar com cada um desses personagens, eu fiquei 2 anos e meio nesse trabalho, eu tentei colocar ali tudo que pudesse transportar o leitor para aquela época. E acabou o trabalho, agora 10 anos depois que o livro foi publicado, eu fui olhar minha caixa de Pandora lá. Tinha mais de 100 horas de depoimento gravado, cara. Caraca. Eu falei, porra, 5 horas de Zico, 3 horas de Júnior, 2 horas de Leandro. Eu não vou ficar com isso aqui guardado para mim, cara. Aí eu fiz uma parceria com o pessoal da Central 3, a gente lançou um podcast agora em novembro, que é o podcast 81, 10 episódios de 1 hora. Assim, 1 hora era pra ser. Tem episódio com 1h17, tem episódio com 1h15. Ah, mas não passou tanto. Às vezes o assunto assim, vai rendendo, né? Você fica, puta, eu não vou deixar isso de fora pra ficar 60 minutos. Eu não tô em grade de porra nenhuma, né? A gente já vive tão moldado, livre, né? né? Trabalha em TV, ó. O seu Globo Esporte, hoje ele tem que ter 10 minutos e 43 segundos. Se você fizer com 48, vai subir um selo na sua cara e acabou. Porra, como a gente não tá preso a grade nenhuma, programação nenhuma, vamos fazer do tamanho que tem que ser. Isso aí, para o autor, é uma liberdade tremenda. Então, para você ver, cara, esse livro ele foi uma pesquisa tão caprichada, tão envolvente, que 10 anos depois ele ainda dá fruto, cara. E ele dá tanto fruto que esse segundo livro não era para existir. O A Virada não era para existir. O A Virada, a editora me pediu, quando o Flamengo ganhou a Libertadores de 2019, falou assim, cara, faz aí um capítulo extra para atualizar o livro com 16 páginas. Falei, beleza. Sentei para escrever. Desculpa te cortar. Você tava na final? Não tava em Lima. Quando eu fui fazer as contas, eu vi que a viagem custava 5 meses de escola do meu filho. Eu falei, não vai rolar, não tô com essa bola toda, não. Aí, beleza, né? A gente começou a escrever o capítulo extra. Bom, eu não posso falar de 2019 sem falar dos Garotos do Ninho. Não posso falar do título de 2019 sem falar da reestruturação do Flamengo financeira a partir de 2013 com a eleição da Chapa Azul. Pá! Resultado, fui escrevendo, essas 16 páginas viraram 120, meu camarada. Caraca, meu amigo. Aí a editora falou, porra, você sabe que isso aqui é outro livro, né? Falei, porra, só que eu não tenho como fazer um outro livro com a qualidade distante do primeiro. Eu tenho que ouvir esses caras, então. Tenho que tentar falar com jogadores e tal. A editora falou, beleza, eu te dou 40 dias. 40 dias pé atrás de Arrascaeta, Jorge Jesus, Pablo Mari, todo mundo. E aí veio do céu essa mulher maravilhosa chamada Ana Paula Garcês, que hoje trabalha na NWB. A Aninha estava entre um freela e outro e falou, cara, eu te ajudo. E ela foi me ajudando, pautando com essa galera. E o único que não falou foi o Gabigol. Todos os outros falaram. O Mister, já como técnico do Benfica, deu entrevista. Pablo Mari me atendeu no Arsenal.
Foi incrível. A gente conseguiu depoimentos muito ricos e o que era para ser um capítulo, um apêndice, acabou ganhando vida própria. Foi aquele filho inesperado, sabe? Você tá ali e tal, dia seguinte, sabe o que é? Daqui a 9 meses vem o resultado. Não era para ser um outro livro e acabou virando. Pô, de 16 páginas para 120 tem coisa pra caramba. E, cara, posso te falar? Eu não sou um cara prolixo para escrever, não. Eu procuro ser bem direto. Meu texto é um texto televisivo. Não tem muita poética. É um texto de jornalismo hard news mesmo. Ainda não peguei a manha da literatura. Eu tenho 2 livros publicados, mas você fala, pô, você é escritor? Não sou escritor. Sou um jornalista que escreveu 2 livros. Mas leva um tempo para você escritor, sim. É escritor, sim. Você não fala, mas eu vou falar. Depois do 3º, acho que pode considerar. Você fez um livro sobre o de 81 e sobre o de 2019. Eu não vi o de 81 jogar, só flash mesmo, como você mesmo disse. O meu avô, que é torcedor do Flamengo, ele fala que não tinha pra ninguém. Fãzaço do Zico. Mas dá pra comparar? Você acha a comparação justa? Brian, essa pergunta é excepcional, cara. Por que eu acho que não tem comparação? Pelo seguinte, esse time do Flamengo de 81, ele começou a ser montado em 76, com o Cláudio Coutinho, que ficou ali no Flamengo 76, 77, 78, 79, aí foi campeão brasileiro em 80, e no final de 80 ele foi embora para os Estados Unidos. Aí primeiro veio o Modesto Bria, saiu o Bria, veio o Dino Sani, não se entendeu com os jogadores, o Carpegiani, que era jogador, tinha sido auxiliar do Dino, virou treinador do time que foi campeão. Então, foi um trabalho de pegar a molecada da base, lapidar. Se você pegar o time campeão de 81, dos 11 titulares, 8 são formados no Flamengo. Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita e Nunes. São 8. O Raul veio de fora, ele veio do Cruzeiro, já mais velho. O Marinho veio do Londrina e o Lico veio do Joinville. Só, dos 11 titulares do Mundial. Se você pegar o Flamengo, campeão da Libertadores de 2019, os 8 são 8 caras contratados em 2019. Eles já são fruto de um poderio econômico que o Flamengo conseguiu desenvolver depois de se reestruturar, que tá aí, cara. É um poder que hoje bota o Flamengo num nível de competição sem igual na América do Sul, e ele só não vai mais longe porque internamente tem faltado qualidade na hora de tomar as decisões. Então, eu não comparo esses 2 times porque um é fruto da casa, é cria da Gávea. Aquela história de craque o Flamengo faz em casa. E o outro é um time fenomenal, delicioso de ver jogar, mas ele não tem o mesmo vínculo com o Flamengo que esse time de 81 tinha. E o que desequilibra total é que esse time de 2019 tem vários craques, mas o time de 81 tinha o Zico. O Zico não é um craque, o Zico é o maior jogador do Flamengo de todos os tempos. Não é craque mais, né? Para mim, ele só fica abaixo do Pelé aqui no Brasil, né? Você pode falar do Mané Garrincha, que era um outro fenômeno, claro, mas o Zico, no mínimo, está, para mim, no pódio histórico do Brasil de todos os tempos. Então, ele fazia esse time ser ainda mais especial. Ele é gênio. Você comentou dessa questão interna do Flamengo. Eu tava lendo esses dias, acho que foi ontem, inclusive, que saiu essa notícia, de que eles vão ter um apoio econômico, né, a projeção econômica para 2022, com quase R$1 bilhão, cara. Acho que, 100 milhões, mais de 100 milhões é só para contratação. Então, eu queria te perguntar, é justo mesmo essa comparação de que o Flamengo é o time mais europeu do Brasil, em termos de poderio econômico, em termos de estrutura? Cara, a reestruturação que o Flamengo passou a partir de 2013, ele permite que o Flamengo esteja num nível muito diferente. E as escolhas que o Flamengo fez, exemplo, o Corinthians podia estar mais ou menos junto com o Flamengo, mas a escolha do estádio foi uma escolha equivocada. O Corinthians precisava de um estádio? Talvez. Um estádio daquele preço? Acho que não. Pacaembu dava conta? Dava, mas aquela coisa de ter uma casa própria? Justo? Justo. Mas não tem almoço grátis, né, cara? A conta chegou e chegou forte. Então, até que o Corinthians consiga equacionar isso, ele não vai conseguir alcançar o que o Flamengo alcançou. E o Flamengo, em campo, ele perdeu títulos, né, para o Atlético Mineiro, no Brasileiro, na Libertadores para o Palmeiras. São 2 modelos que dependem de um mecenas, né?
o Menin e o pessoal da MRV lá no Atlético mudaram o Atlético de nível também. O time foi excepcionalmente montado, mereceu o título brasileiro. E digo mesmo do Palmeiras, também um time competitivo, bem montado e campeão. Só que esses dois modelos, eles dependem do humor do Menin de um lado, do humor da Leila do outro. E o do Flamengo não depende do humor de ninguém. Ele está estruturado de uma maneira que as coisas vão seguir, a não ser que alguém faça uma lambança muito grande ali no comando do avião, do ônibus, enfim, do Expresso Rubro-Negro aí para os anos que vêm. Você tinha comentado até no começo da nossa conversa, né, dessa final do Uruguai, que dependeu muito até dos técnicos mesmo, né, do Abel e do Renato. O Renato caiu depois da final, né? Você acha que foi uma escolha acertada quando ele veio para o Flamengo, quando ele foi contratado? Porque eu não imaginava que ele seria demitido depois da final, sabe? Uhum. Porque eu acho que foi um casamento que já estava tão desenhado ali nas entrelinhas que eu achava que, pô, quando ele assumiu o Flamengo, cara, vai ser papo de ficar uns 3, 4 anos igual ele ficou no Grêmio. Como que você enxerga a passagem dele no Mengão? Eu li uma das matérias publicadas na época da saída dele. Alguém atribui ao Renato a seguinte fala: eu achava que eu conhecia o Flamengo, mas eu não conhecia. Porque a maneira como ele foi pressionado, que ele foi cobrado... Ele trabalhou no Flamengo como jogador, ele jogou num dos melhores Flamengos de todos os tempos, o de 87, olha esse time. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Era uma seleção, dos melhores times que eu vi jogar. Então ele teve oportunidade de jogar num Flamengo, assim, inesquecível. Depois ele voltou ao Flamengo em tempos de vacas magras, ali comecinho dos anos 90, depois mais tarde em 97 também, a coisa não era muito assim, o Flamengo não estava entre os melhores times da época que ele voltou. Foi quando eu estava começando no rádio, eu lembro de transmitir um Flamengo e Cruzeiro, foi um gol dele e outro do Evandro Chaveirinho. Depois você procura quem foi o Evandro Chaveirinho. Gostei do nome de craque, fala aí, Gustavo. Evandro Chaveirinho, pô... Tinha 1,5 m, jogava na Portuguesa, depois veio pro Flamengo, jogou em outros lugares. Aí o Milton Neves dizendo, hoje ele é frentista na cidade mineira de Bicas. Que fim levou, que fim levou. Tem isso, né? Não sei onde é que tá o Evandro Chaveirinho, mas muito bem. Ele achou que conhecia o Flamengo, não conhecia. Torcedor do Flamengo, todo jogo de fim de ano do Zico sempre manda ele para aquele lugar, por causa do gol de barriga de 95 e tal. Então, quando ele chegou, foi goleando, a galera empolgou. Mas depois, o que se percebeu? O jeito de jogar do Renato é um jeito em que você tem nas mãos, no Flamengo, um time muito superior ao adversário, mas você entra numa trocação, é porrada lá, porrada cá, você se expõe muito. Você não domina o jogo mesmo tendo o time melhor. E isso foi ficando cada vez mais evidente. O torcedor do Flamengo, muito mal acostumado pelo que viu com o Jorge Jesus, falou, cara, isso tá uma zona. Então, o torcedor do Flamengo está mal acostumado. O torcedor do Flamengo que vai hoje ao Maracanã, ele não é mais aquele cara apaixonado que deixava de levar o leite para comprar o ingresso da geral. É um torcedor de elite. É o cara que vai para fazer selfie, para ficar bêbado. É o cara que vai num espírito de consumidor. Sabe? Eu paguei o ingresso, o Flamengo tem que ganhar. Como assim, cara pálida? Você está ali para apoiar seu time. Foda-se o resultado que vai vir, entendeu? Pelo menos assim, eu acho, quando falar o Brasil é o país do futebol, porra nenhuma. Vai ver um argentino torcer, vai ver um inglês torcer, vai ver um turco torcer, vai ver um grego torcer. É um outro nível de devoção. Aqui, especialmente pela elitização nos estádios, o torcedor que está indo acompanhar os jogos no Brasil é um cara abjeto, é um cara de elite, é um cara que está ali para botar foto no Instagram, que está ali, sabe? Porra, como um evento social. E, cara, futebol, para mim, é o que tem de mais perto de uma relação de fé, de religião, de amor. Eu não vou no jogo do meu time só quando o time tá bem ou quando o time tá ganhando. Eu vou em todos, cara. Tem que ir em todos. Essa é a relação que se espera de um torcedor. É o que você comentou. Essa questão da internet, ela deixa isso muito escancarado, né? O torcedor vai quando o time tá ganhando. Essa questão da selfie do celular, pum... postei ali, mas se o time perdeu, você não torce mais, você não é mais flamenguista, você não é mais corintiano, você não torce mais pro Grêmio, saca?
Você vê isso daí também nos jogadores? Você que teve a chance de entrevistar o elenco campeão da Libertadores de 2019, como você enxergava esse elenco? Em termos de amor ao time mesmo, sabe? De falar, pô, vamos ganhar tudo, porque o elenco ganhou tudo. Acho que foi um dos poucos times que eu já acompanhei. Só não levou o Mundial, né? Com exceção do Mundial, foram o quê? Umas 5 taças que eles ganharam aquele ano. Como é que era esse elenco do Flamengo? Você que teve a oportunidade de conhecer. Cara, são personagens fascinantes. E às vezes a gente fica muito preso aos caras mais conhecidos, mas tem histórias magníficas. Se você vê a volta por cima do William Arão e o personagem que é o Arão. O René, cara, o pessoal pega muito no pé do René. O René, naquele jogo contra o Emelec, ele me contou uma das histórias mais bonitas dessa Libertadores de 2019, que foi a seguinte. Ele, uma vez, quando ele jogava ainda no Sport Recife, na Copa do Nordeste, ele perdeu um pênalti numa decisão contra... Agora não vou lembrar contra quem foi, acho que foi 2014, por aí. E a mulher dele sofreu tanto que a mulher dele obrigou o René a prometer a ela que nunca mais cobraria um pênalti. Aí o Flamengo tinha perdido o primeiro jogo do Emelec 2-0, vai jogar no Maracanã. A hora que ele está embicando o ônibus no Maracanã, o René parece que ele tem uma descarga assim de adrenalina e fala assim, puta que pariu, se esse jogo for pro pênalti, pode ser que o mister me chame. E na hora, assim, o mister falou, ó, o René tinha acertado todas as cobranças na véspera, ó, René, se tiver pênalti, você bate. E ele, caralho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar pra minha mulher que eu vou bater? E nisso, olha a situação do cara. O René tinha sido bola de prata, melhor lateral esquerdo do Brasileiro de 2018. O Flamengo vem, contrata o Felipe Luiz. Felipe Luiz estava na arquibancada, porque ainda não estava inscrito, né? Ele só entraria a partir das quartas de final. E o René tá ali com um pênalti para bater, cara. Imagina a situação. Ser preterido, saber que, pô, se trouxe o Felipe Luiz, nunca mais você vai jogar, né? Tão cedo você não vai pegar na bola de novo. Você prometeu uma parada pra tua mulher e você vai ter que, porra, quebrar a promessa. A pressão inteira do Maracanã. Ele falou que na hora que ele estava caminhando pra bola, o silêncio do Maracanã era um negócio tão pesado. Mas ele, quando ele soube que ele ia ter que bater, ele já começou a mentalizar que era isso mesmo que ia acontecer e foi, sabe, repetindo ali passo a passo até ele bater a bola, metendo a bochecha da rede. Então um cara desse... Presta atenção, Brian. Esse cara saiu de Picos. Você sabe onde é que é Picos? Não Picos conheço. É no Piauí, camarada. Ele saiu do Picos na base para jogar no Sport Recife, que já é um puta time no Nordeste. De repente, esse cara se vê jogando no Flamengo, no Maracanã. É muita coisa. É muita coisa. Então, quando eu vejo a turma pegar no pé dele, eu fico indignado, porque... Muita gente não conhece a trajetória do cara, e você pode falar, não, tem um lateral melhor, aí falam do Ramon e não sei o quê, coitado, o Ramon até se envolveu aí nesse acidente, que acabou vitimando um entregador de aplicativo, não sei detalhes, né, mas lamento muito pelo óbito, né, do entregador e por toda a família dele, e também pelo Ramon, ninguém quer se envolver numa situação dessa, enfim, mas que as responsabilidades sejam apuradas. Então, esse elenco de 2019 era um elenco tinhoso, né? O Rafinha, Felipe Luiz, caras com uma bela história lá fora. O Diego Alves, que tinha voltado, mas que ainda não tinha conseguido conquistar nada de expressão, né? Tinha fracassado naquela final da Copa Sul-Americana contra o Independiente também. O próprio Diego Ribas tinha apanhado no aeroporto. Então, tinha muita gente ali com muita coisa para provar. E eles conseguiram, né? O Rodrigo Caio falando que ele sonhava com o Mister, porque era uma coisa tão doentia para acertar aquela linha de zaga, que ele falou que um dia ele queria dar uma na cara do Mister, mas não podia. E o que eu achei mais legal de tudo assim que me contaram, esse era um grupo consagrado, né? E o Jorge Jesus chega com aquele... O Jorge Jesus é grosso pra caralho, né? Ele é um cavalo para lidar com o jogador. E você vai pegar esses caras que estão no nível de primadona, serem... né, cobrados daquela maneira. Então teve um cara que foi muito importante nesse processo, que foi o Júlio César, ex-goleiro. O Júlio trabalhou com o Jorge no Benfica, ele chamou as lideranças do elenco e falou assim, galera, é o seguinte, ele é grosso pra caralho, mas ele sabe muito. Se vocês comprarem as ideias dele, vocês vão ser campeões da porra toda. E do outro lado, o Júlio também falou assim, mister, eu sei como é que o senhor lida com os atletas, entendo, mas aqui você vai lidar com caras consagrados. Então chega um pouquinho mais leve do que você chegava lá em Portugal,
porque você precisa ganhar esses caras. Então, teve esse trabalho nas duas pontas, então os atletas vieram abertos a serem cobrados e, né, para chegar num nível diferente, e o Jesus chegou para cobrar, mas também não chegou com os dois pés no peito, igual ele fez outro dia lá com o Seferovic no Benfica, né? Ele botou o Seferovic, né, falando que nunca tinha visto alguém perder um gol daquele, né? Isso é Você queima o jogador, claro, né? claro. Nunca mais o jogador vai confiar em você da mesma maneira. Claro que foi uma infelicidade, mas ninguém perde o gol daquele porque quer, né? Acontece. É do futebol. O máximo que você pode fazer é barrar o cara para o cara treinar mais e voltar mais afiado, mas você escrotizar o cara numa coletiva não vai levar a lugar nenhum, né? Ah, é queimar o jogador. Você comentou essa questão do René, de ser cobrado e tal, do Diego. Eu lembrei de uma situação, teve um jornalista do Globo, eu acho que ele era até... Acho que tinha um cargo alto lá, não sei se ele era editor, redator, não vou citar o nome também, né? Mas ele, na final de 2019, eu acho que ele tava assistindo o jogo na redação, e aí o Flamengo virou o jogo, aí acho que ele tava com a camisa, né, do Flamengo e saiu na redação, acho que correndo, girando a camisa e tal, comemorando. E aí eu acho que um estagiário na época filmou, né, isso e soltou nas redes sociais e tal. Acho que depois o cara foi cobrado, começou a ser cobrado por torcidas e etc, né? Tipo, pô, como que você cuida de um departamento de esporte, num jornal tão importante, você é torcedor e tal. Você nunca teve medo mesmo, cara, de expor seu time? Tipo, como que você enxerga hoje na mídia brasileira? Você tem coragem de fazer isso, tem 2 livros publicados, mas como você enxerga os jornalistas que não fazem isso? Cara, eu entendo, especialmente o cara que é comentarista. O comentarista, eu sou um narrador, eu não emito tanto opinião, eu sou um cara que está ali mais para contar a história do jogo. O que vão cobrar o narrador às vezes é se o grito de gol está com a empolgação igual para um lado e para o outro, quanto tempo você estica o gol, tem uns tarados que cronometram até isso. É isso que eu vou falar Tô te agora. falando. Mas para o analista, para o comentarista é mais difícil, né? Porque você pega aí, por exemplo... A galera do Galo agora, né? Léo Bertozzi, o Mário Marra, estão todos super felizes aí com o título. Você botar um dos meninos para comentar um jogo do Cruzeiro hoje em dia, especialmente em Minas, onde essa coisa de Cruzeiro e Atlético atinge níveis absurdos. Eu tenho um amigo narrador, o Rogério Corrêa, que ele está lá, tem 18 anos que ele está na Globo Minas. Até hoje... ele passa o dia respondendo, você é cruzeirense, você é atleticano, você é cruzeirense, você é atleticano. Ele torce para um time do Rio, cara. Tá cagando para Cruzeiro e para Atlético. Quer dizer, cagando não, ele tá se importando e muito porque são os times que movem o trabalho dele. Ele se importa igualmente com ambos, entendeu? Mas ele não tá torcendo para ninguém, entendeu, né? Cara? E as pessoas não entendem isso, parece que o futebol emburrece as pessoas, né? Então, eu respeito quem não abre, eu respeito quem não fala abertamente qual é seu time, porque eu entendo que tem muita gente imbecil, tem muita gente limitada e muita gente que não confia que a pessoa que está ali vai conseguir fazer o seu trabalho com isenção. Você já foi cobrado, Dudu? Por algum torcedor, alguma coisa assim? Não, a gente é muito xingado em Twitter, né? No começo eu tentava responder, dialogava. Aí o bloco apareceu e salvou nossa vida, né? Com o nego imbecil é bloco. Mas assim, a gente tem que ler muito... Como a gente tem uma exposição... Eu não tenho tantos seguidores quanto vocês já estão beirando 1 milhão, eu não tenho nem 100 mil ainda. Mas é muita merda que a gente lê, cara. Muita coisa gratuita, muita agressão, muita gente frustrada, né? Que te vê numa situação em que talvez seja a situação que eles gostariam de estar e vão e te agridem. Mas antes eu esquentava. Hoje em dia, porra, eu cago solenemente, cara. Fica de boa. Sabe por quê, cara? Eu tinha muita preocupação quando começou essa história de mídia social. Depois eu entendi que a minha preocupação, o meu compromisso é fazer o meu trabalho bem, é estudar, é me preparar. As minhas transmissões, você não vai ouvir nenhum bordão, você não vai ouvir nada disso, porque a vedete para mim é a informação. Entende? Quando eu vou fazer uma transmissão... Eu sou um jornalista narrando um jogo. Então, eu entendo que a qualidade da informação que eu estou passando, tudo que eu vou poder agregar de dados para que você assista o jogo bem informado, eu vou trazer. E claro que eu não vou deixar de trazer emoção, claro que eu não vou deixar de dar ao jogo a intensidade que ele tem, contar essa história com as cores que eu estou vendo ali, mas você tem que fazer o seu trabalho e confiar nele.
sabe? Você não tem que ser o narrador nem para a torcida, nem para o chefe da redação ou para a chefia. Você tem que fazer o seu trabalho, cara, muito focado no que você pode levar de melhor. Se as pessoas vão gostar e se a direção da emissora ou quem você trabalha vão gostar, isso está fora do teu alcance, cara. Entendeu? O que está ao teu alcance é você fazer o melhor que você pode. E eu tenho visto muito isso, cara. Desde que eu entrei em 2019, quando o DAZN começou, logo depois que eu saí da ESPN, eu já recebi esse convite, né? E, cara, ali eu percebi que aconteceu um negócio muito legal. Foi na semana que morreu o Ricardo Boechat, minha esposa, Olivia, ela é repórter da TV Bandeirantes. Ela estava, assim, absolutamente perplexa, né? Um colega de trabalho, alguém próximo, falecendo daquela maneira estúpida. Era um cara que parecia que todo mundo era amigo, né? Até que não era amigo. Ele era um puta cara. Na Copa de 2014 eu encontrava muito com ele, assim, na área de imprensa. Ele estava lá cobrindo pelo Jornal da Band, né? E aí, cara, eu estava muito tenso, porque eu não tinha essa experiência de narrar TV aberta há muito tempo, né? E aí, nesse dia, acho que era um Corinthians e Racing, a Rede TV... Vou tirar esse arco aqui, que eu não sei nem usar essa porra. Ia ter um Corinthians e Racing que o DAZN ia transmitir e a Rede TV ia replicar a nossa transmissão. Eu falei, cara, narrar em TV aberta, né? E você vem com aquela pressão, aquela pressão, aquela pressão. Eu falei, puta, como é que vai ser isso? Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão gostar? Será que vão me xingar? Não sei o quê. Aí a Olivia virou pra mim e falou assim, Du, Boechat era do caralho, né? Pro Boechat não teve amanhã, cara. A gente só tem o hoje. Vai lá, narra essa porra desse jogo, se diverte, desfruta, conta a história desse jogo com prazer, cara. Porque você só tem o hoje, o amanhã você não sabe, cara. E aquilo ali, pra mim, acabou virando um lema. E a transmissão foi do caralho esse dia. Na semana seguinte, o jogo foi em Avejaneda, no El Cilindro. A Rede TV fez a maior audiência dos últimos 12 anos. Chegou a passar a Globo na hora dos pênaltis, sabe? Foi um negócio de maluco. E acho que passou, claro, pelo jogo, né? Mas uma contribuição pequenininha lá, tenho certeza que eu dei pelo espírito. A emoção, né? A emoção que você empregou ali. Mas é uma profissão muito, como posso dizer, muito delicada a sua, porque envolve muito essa questão da sua pessoa, de você estar bem ali. Eu perguntei essa questão do clubismo, porque eu sinto que hoje em dia com as redes sociais é tudo muito exacerbado, sabe? Então o cara, às vezes, ele mora em São Paulo. A gente tá em São Paulo hoje, mora em São Paulo. Aí ele revela o time dele. Aí às vezes esse cara tá andando num shopping, eu não duvido nada de vir alguém pegar e bater num cara desse. Porque xingar no Twitter é fácil, mas as pessoas, hoje em dia, elas partem pra isso. Elas vão lá, vai pesquisar onde que o cara mora, onde que o cara tá, vê localização e vai atrás, certo? Então, pô, é muito maneiro de saber que você tem esse desprendimento de falar assim, não, eu vou revelar que eu sou flamenguista. E ok, entendeu? Isso não compromete nada o meu trabalho. É uma parada louvável. Vou até cumprimentar, porque, tem que ter muita coragem pra fazer isso. Eu não revelei ainda o time que eu torço aqui no Peleja. E nem irei. Por enquanto. Você falou do DAZN e da OneFootball também. Cara, como é que tá sendo essa experiência de sair da televisão, que era um espaço, né? Um formato mais encaixotado, como você mesmo disse, e ir pro streaming, que é uma coisa mais solta, cara. Como é que tá sendo isso daí? Cara, é pioneirismo, né? Aprender fazendo, porque não existe um modelo. Como é que é o que você falou? Aprendendo coisas novas, não se reinventando. Né? Reinventar. Um dia eu cheguei numa redação que eu trabalhei, aí aquelas merdas de RH que os caras inventam. Ano da reinvenção. Reinvenção é o caralho. Foda-se a reinvenção. Aprender coisas novas. Desenvolver novas qualidades. Tá. Aliás, posso dar uma olhada só se o moleque tá bem? Vai lá. Sem estresse. E aí, Gutão, corta pra mim, papi. Corta aqui pra minha. Aí, ó, Dudu foi ali ver se o filhote dele tá bem, que veio acompanhar a gravação no estúdio. Quero saber se você tá curtindo, certo? Deixa aí nos comentários. Quero saber se você tá acompanhando as novidades da Umbro. Bola tá aqui, bola da final da Liga Futsal, certo? Cascavel e Sorocaba. Entra no site. Eu vou falar disso agora, Gutão. Ó, merchan da loja do Peleja. lojapeleja.com.br com várias peitas, vários agasalhos de qualidade. Nesse fim de ano também tá com promoção, beleza? Então não deixa de acompanhar. Ó o Gutão aí, ó. Ajeitando o microfone.
Que homem lindo, ele tinha que tá aqui. Qualquer dia o Gutão vai aparecer, tá? Mas eu espero que vocês estejam curtindo, porque é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando, certo? Ano que vem tem muitas novidades por aí. Então, esse contato que a gente tem agora, essa parceria, ela é importante demais para isso, para garantir que você tenha o melhor conteúdo possível no ano que vem. Convidados diferentes, outros formatos de vídeo, a Umbro também se envolvendo com a gente de uma maneira diferente, outras marcas podendo chegar junto. Quem quiser fortalecer o Peleja, certo? Só vir. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente 2022. Enquanto o Dudu não vem, vou pegar minha aguinha aqui também, né? Porque tem que se manter hidratado, né não, Gutão? Daquele jeito, certo? E ó, vou jogar aqui uma pergunta pra você que tá assistindo uma entrevista. Você gostaria de assistir esse podcast ao vivo? Comenta aí embaixo, porque é uma das coisas que a gente tá pensando aqui. A gente tá elaborando essa transmissão ao vivo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível fazer. Mas a gente só vai fazer se você que tá assistindo ou ouvindo também nas plataformas digitais tiver a fim de passar por essa experiência, de colaborar com a gente, de mandar pergunta, de apoiar, de mandar vídeo, ou o que for. E aí, Gutão, você acha que vale da gente fazer ao vivo? Acho interessante, depende do pessoal. Ó, o Gutão aqui, ó, o Gutão jogou pra vocês também, depende de você que tá assistindo, certo? Tem que deixar nos comentários. Já faz a divulgação do Subcultura, saiu há meia hora. Ó, inclusive, ó, novidade, breaking news pra você. Acabou de sair um episódio do Subculturas, certo? Falando da pizza de 10 nas arenas aqui de São Paulo. Pode voltar, Dudu, sem estresse, pode voltar. Acabou de sair um episódio novo do Subculturas, então vai lá no YouTube do Peleja. Você já tá no YouTube do Peleja, mas vai lá de novo. Entra no cardzinho, Subculturas. Tá legal demais, meu. Eu sou suspeito pra falar porque eu tava lá gravando. Eu e o Gutão estávamos lá. Mas quero muito que você assista. Aí, Dudu, Subculturas saiu hoje, hein? Demorou, vamos Arena ver. Corinthians, depois você dá uma olhada lá. Vamos chegar Dá junto, essa moral Itaquera é pra nós. Dá essa moral pra gente. Pelo DAZN ou pela OneFootball, você já pisou na arena pra cobrir jogo? Narrei pelo DAZN, Corinthians e Montevideo Wanderers. Narrei Lá Corinthians na e arena? Racing na arena. Narrei alguns jogos do Corinthians e Fluminense. Fiz bastante jogo lá. Caraca, e aí? É demais, né? É o que eu te falei. É igual. A gente tem condição de fazer uma Olimpíada? Não. Vamos fazer? Foi do caralho. Ponto. A gente tinha condição de ter esse estádio, Corinthians? Não. Fizemos. É do caralho? É do caralho. É um puta estádio. Vamos curtir, né? É um puta estádio. É E incrível, é essa lindo. questão do streaming, cara, eu fico muito curioso pra perguntar pra ti a respeito disso, porque eu não esperava. É uma coisa que me surpreendeu bastante positivamente, né? Como é que tem sido pra você fazer esse tipo de trabalho? Cara, tem sido libertador, porque a gente, quando eu me formei, por exemplo, o mercado ele era muito restrito. Você tinha emissoras de TV abertas, emissoras de TV fechadas, emissoras de rádio, jornais, e internet era uma coisa que engatinhava ainda ali no ano 2000, né? Ainda não era tão forte como é hoje. E o mercado hoje, cara, o digital, ele não tem nenhum limite, não tem nada que te impeça, e é muito democrático. Você vê, vocês começaram um Peleja, não tem 4 anos, mais ou menos, olha o tamanho que a coisa tem. Explode rapidinho, viralizou, já era. Não, falar que é rapidinho é sacanagem, Não, porque vocês sabem a ralação que foi para chegar. Gutão, eu retiro isso, a frase, eu retiro a frase. É osso, trabalha-se muito. Um grande exemplo que eu tenho é o querido Mauro César Pereira, né? Que para mim, além de um grande amigo, é uma referência, o Maurão. Ele abriu mão de estar numa emissora multinacional, uma emissora grande, para acreditar no conteúdo digital dele, para atender a várias frentes, no impresso, portais. E hoje, cara, eu não sei, não falei com ele sobre isso, mas eu acho que financeiramente ele deve estar melhor do que estava antes. Olha, uma bela questão, viu? Porque a internet... É muito provável. Ele tá estourado, né, no YouTube. Estourado, muitas parcerias comerciais, porque uma coisa é uma emissora de TV colocar você numa bancada para fazer uma ação de merchan que a empresa vai ficar com 90% e vai te dar 10%. Outra coisa é você poder negociar um preço bem mais acessível e você ficar com 100% desse preço. Muda um pouquinho, né? Pra ser modesto, muda um pouquinho. As emissoras são bem leoninas nesse sentido, né? Elas querem tudo dos caras. Daqui a pouco elas querem as mídias sociais, querem exclusividade, enfim.
É louco isso, até dói, porque às vezes chega uma oferta legal, uma proposta bacana de uma emissora grande que você quer trabalhar, mas aí os caras... Não, tem que ser exclusivo. Contrato, né? Tem que ser exclusivo, tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo. Os caras querem praticamente tua alma, né? Aí é complicado de pegar. Mas eu ainda gosto muito de ver futebol em TV aberta. Acho que isso é um modelo que vai durar muito tempo. Gosto das transmissões de TV por assinatura. Mas o streaming, ele chega para te dar uma liberdade, né? Uma linguagem diferente, a capacidade de dialogar com públicos diferentes. Então, eu estou me sentindo muito bem. O OneFootball, né, onde eu estou agora, parceiro de vocês, é um aplicativo. Olha que loucura, o troço é de graça. Você baixou ali, você vê todos os jogos do Alemão de graça. O campeonato não está em nenhuma emissora de TV a cabo, não está em lugar nenhum, é exclusivo aqui. Você pode ver um jogo ou outro na Band, mas no OneFootball você vê todos os jogos do Alemão de graça. E para quem gosta de futebol alternativo, o cardápio é muito maneiro. Tem a segunda divisão alemã. Normalmente a gente transmite um jogo por rodada. E o campeonato, olha que doideira, se você tirar o Bayern, a segunda divisão alemã, ela tem mais títulos da Alemanha do que a primeira, cara. Caramba. Tem vários campeões jogando a segunda divisão. Werder Bremen, Schalke 04, Nuremberg, tem muito time maneiro, Hamburgo. Você fala de Bundesliga, as pessoas só conhecem Bayern e Borussia muitas vezes, né? E, cara, Leverkusen agora, um pouquinho, talvez. o Leipzig também tem jogado Champions, Sim. né? O time da Red Bull, que esse ano não está tão bem no alemão, mas é um time também legal de ver jogar, um time que joga para frente, trocou de técnico agora também, tinha trazido porque eles perderam um técnico justamente para o Bayern, o Julian Nagelsmann foi para lá. Aí trouxeram um americano que já trabalhava na Red Bull, chamado Jesse Marsh, mas não deu liga não. Então, mas o campeonato é muito maneiro de ver, as torcidas são incríveis, embora agora a Alemanha esteja numa quarta onda de Covid, então alguns estados estão limitando a presença de público de novo. Mas toda semana é aula com Gerd Wenzel, né? O nosso chanceler, comentarista de futebol alemão, número 1 do mundo. É um amigo querido. Então a gente está sempre aprendendo e muito legal fazer essas transmissões. Ô, Dudu, me fala uma parada até pra galera que tem essa curiosidade. Como é que é fazer essas transmissões? Você tem que se locomover pra uma base ou você consegue fazer da sua casa? Como é que é? Cara, até pra mim mesmo, pergunta por mim também. Os jogos do DAZN, eles eram feitos de uma produtora aqui em São Paulo, na Vila Madalena. A SP Telefilme, Greyhound, pessoal do Serres, grande abraço pro Serres. Eles tinham uma estrutura lá que o DAZN alugava para fazer transmissões. O OneFootball é diferente, a gente transmite de casa, cara. Caramba. Você tem um programa que chama VMix, esse programa, você recebe um link, você abre na tua casa, eu tô aqui em São Paulo, Gerd também, cada um da sua casa. Então o sinal sai da Alemanha, vai para a produtora em Madrid, de Madrid vem para o Brasil, a gente adiciona a nossa voz, vai para Madrid, vai para a Alemanha e volta para o Brasil. Por isso que tem aquele delayzinho, de pessoal às vezes fica irritado, que os aplicativos de resultados já estão avisando que é gol, a bola ainda está lá no campo de defesa. Mas, assim, né? É coisa que com o tempo a tendência é que isso se reduza, né? Não, hoje em dia a Mas, tecnologia meus amigos, vocês estão vendo o demais. jogo de graça, vocês vão reclamar do quê, gente boa, né? Tem gente que reclama. Pô. Tem gente que Os caras reclamam até do de graça, né? Vai ser mala assim na praia, rapaz. Falando de reclamar, cara, tem uma curiosidade que eu vi pesquisando sobre você que eu achei muito legal, cara. Você é presidente de um clube, certo? Eu fui Foi? o cara que fazia a gestão do departamento de futebol profissional do Serrano Serrano Futebol Clube. Serrano Futebol Clube. Serrano! De 2016 até 2019. O time, em 2015, o clube comemorava 100 anos, mas não tinha grana para jogar nada. Eu tinha acabado de fazer um curso da Universidade do Futebol de Gestão Técnica em Futebol e meu trabalho de conclusão de curso tinha sido pensar um planejamento estratégico para reerguer o Serrano. E quando eu vi ele pronto, falei, cara, isso aqui dá para fazer. É encontrar as pessoas certas e conseguir motivar a população. E aí fomos para a rua, fizemos um crowdfunding, levantamos na época acho que uns 50 mil reais, botamos o time para jogar a Série C do Rio, fomos campeões do segundo turno, fomos vice-campeões estaduais, subimos para a segunda divisão e a gente conseguiu manter nesses outros 3 anos que a gente jogou a segunda, pelo menos a gente se manteve na segunda divisão do Rio. Aí em 2020 chegou o pessoal da Interfute, que é um braço da Kleffer, né, do Kleber Leite, o filho dele, o Klebinho,
mais uma turma boa. Eles arrendaram o clube pelos próximos 10 anos, reestruturaram o Serrano todinho, o gramado tá um brinco, o estádio tá lindo. E agora, no campo, os resultados ainda não vieram, mas eu entendo que é questão de tempo, pela maneira que você conquistar acesso não é montar um time e ganhar um campeonato. Ele tem que ser uma coisa sustentável. A longo prazo também, né? Porque senão, cara, você vai subir, vai bater e vai voltar. E hoje o Serrano está com uma estrutura já de time de primeira divisão do Rio. Caramba. No momento está na B1, que é a terceira. Eu acho que as coisas vão acontecer, é só ter paciência. E como é que foi essa experiência para você? Hoje você critica os cartolas tendo vivido isso? Cara, foi... Sabe como é que essa história começa? Eu fui fazer o curso, porque um dia eu estava com o Paulo Calçade, quando acabou a Copa do Brasil, falei, em 2014, falei, Calçade, a gente fala de futebol pra caralho, né? Mas eu acho que a gente estuda pouco sobre o que a gente fala. Ele por isso que, eu fui pra Universidade de Futebol, aprendi isso, tô fazendo curso disso. Por que você não faz também? Aí ganhei uma bolsa lá do professor Medina, da turma toda, do Tega, e fui aprender, cara. E aprendi muito, aprendi bastante e decidi botar em prática. Tem que ter culhão, tem que ter coragem, né? E, assim, botei muita grana do bolso, perdi dinheiro pra caramba nesse projeto, mas o que eu ganhei de experiência, o que eu ganhei de amizade, o tamanho do aprendizado nessa história aí foi gigantesco. O que você imaginar que um gestor de futebol passe, eu passei, tudo que você imaginar. E aí é facinho? Cara, é muito difícil, é muito complicado. Desde o relacionamento com os jogadores, desde algumas coisas podres que existem no futebol. Você viu muita corrupção lá, Dudu? Cara, corrupção propriamente de você ver nego levando dinheiro e tal, não. Mas o que tem acontecido? A indústria das apostas ela está chegando cada vez mais forte, especialmente nessas divisões menores em que os jogadores ganham pouco ou sequer ganham salários, eles ficam muito vulneráveis, né? Então, volta e meia aparecem resultados suspeitos, coisas assim que se fica meio ressabiado. Graças a Deus, dentro do Serrano, isso nunca aconteceu. Nunca houve denúncia de nenhum atleta nosso entregando o jogo ou tendo algum tipo de conduta suspeita. Mas eu, como jornalista, seria o primeiro a jogar a merda no ventilador se eu descobrisse qualquer coisa do tipo. Isso aí que você falou, realmente, não tinha associado isso agora. A gente vive um boom, né, de empresas de aposta. Você acha que é uma preocupação que vale até para as divisões maiores ou é loucura? Cara, tudo depende da necessidade que a pessoa vulnerável tem na hora que ela é procurada por alguém que está a fim de fazer um arranjo, né? Isso acontece no tênis, a gente já viu tenista acertando o jogo para poder dar um determinado placar e alguém ganhar essa aposta. No futebol teve um jogo esse ano, acho que foi Serrano e Goitacás, que teve um número absurdo de escanteio por parte do Goitacás, né? O Serrano, no caso, era quem estava enfrentando o time que estava ali, de alguma maneira, tendo um comportamento estranho. Isso foi investigado, os jogadores do Goitacás foram afastados, né? Então, é complicado. Eu vejo como muito importante esse movimento das casas de aposta, porque é hoje o dinheiro que chega mais forte ao mercado brasileiro, no momento de recessão, no momento que ninguém está investindo. Então, esse dinheiro, eu acho que para o Brasil, o purista pode falar, porra, dinheiro de aposta, mas não dá para abrir mão, porque é uma fonte de receita que não tem igual no Brasil hoje. Então, os clubes não podem simplesmente virar as costas, porque é aquela velha coisa. Se você não quiser, vai ter outro que vai aceitar essa grana e vai ficar com um time mais forte que o seu. Então, acho que é uma coisa irreversível. Não tem como você pensar o futebol brasileiro mais sem esse dinheiro das casas de aposta. Mas tem que haver um serviço de inteligência da polícia muito ligado a isso. As próprias casas de aposta, eu sei que têm seus mecanismos para avaliar burlar, né? Coisas estranhas que possam estar acontecendo por parte de apostadores. Para avaliar e para burlar, talvez, né? Cara, vai sempre depender da índole de quem está à frente, né? Se forem pessoas sérias, existem casas de aposta que você vê que eles têm até programas para que não exista aquela coisa do cara ficar viciado, aquela coisa de dar dicas para a pessoa que está ali entrando, não se perder no meio da... Porque o jogo, cara, o jogo é igual cachaça, vicia. Se o cara não souber aquela
borboleta na barriga de você estar ali apostando, de repente dá o resultado que você quer, você fica maluco, né, cara? E aquele buzz, aquele sentimento, né, aquele barato, você quer aquilo de novo e quando você vê, já tá numa espiral. Aí é complicado, mas só matando esse assunto. Serrano e Flamengo. Como é que fica o coração do Dudu? Torceria pro Serrano, fácil. Serrano precisaria mais de mim do que o Flamengo. Da hora, Dudu. Eu tenho uma mensagem aqui pra ler pra você antes da gente encerrar. Enquanto eu puxo aqui a mensagem, olha pra essa câmera aqui, fala suas redes sociais, rapaz. Pessoal te Vamos conhecer, lá. pessoal ir buscar lá sobre você. Eu tô no Twitter com @Dudu Monsanto. Seja bem-vindo, só chegar. Meu Instagram era fechado, agora tá aberto, virou a casa da mãe Joana. @Dudu Monsanto. Tô como Dudu Monsanto também no Facebook. E por enquanto acho que são as 3 que eu tenho. Tem LinkedIn, essas coisas eu tenho também, mas não uso muito. Não usa muito. Mas, pô, vai. A gente vai, quando postar, quando a gente postar foto com ele também, a gente vai marcar. Aí você que quer conhecer mais ou já é fã, dá uma olhada melhor. Ó a mensagem que eu vou ler pra você. Abre aspas. Pra quem não sabe, o grande amor da minha vida... Não, peraí. O grande amor da vida de Dudu Monsanto não é o futebol, mas sim a música. Dudu, conta pra gente qual foi o seu top 5 no Spotify em 2021 e deixa uma dica de som que combina com a bola. Quem mandou isso aqui foi o Pedro Neiva. Ô, Pedrão! Através do nosso querido Murilo. Beijão pra você, querido Pedro Neiva, botafoguense de 4 costados, mais botafoguense que o Adnet, mais botafoguense que o Léo Batista. Pedrão, o moleque dele quase chamou Gatito. Gatito Fernandes? Olha aqui, o meu top 5, eu uso Deezer mais do que Spotify. Eu uso Spotify e tal, mas o Deezer é o que eu uso mais, que vem junto da minha operadora de celular. O primeiro lugar que deu, rapaz, foi o Black Crowes. Black Crowes é uma banda de rock do sul dos Estados Unidos, ali que começou a estourar no comecinho dos anos 90. Eu ouço bastante. Também estava lá no meu top 5 uma cantora inglesa fabulosa que estourou nos Estados Unidos agora esse ano, chama Yola. Ela é uma cantora de country. E é legal porque a música country ela é muito branca, sabe? Falta melanina na música country. E a Yola chegou negra, Caraca, linda, espetacular. Vou procurar. E, cara, uma mulher grande, canta pra caralho. Ela é um negócio. Ela lançou um disco chamado Stand For Myself. Esse disco é lindo, vale a pena ouvir. Tem também aquela série de internet, você deve conhecer, o Tiny Desk. Procura o Tiny Desk da Yola pra você ver o quanto essa mulher canta. Ela é um absurdo. Aí entrou no meu top 5 também, 10,000 Maniacs. Ô Pedrão, acho que isso aí a gente ouvia lá na época da virada do ano 2000, hein? Because the Night era a música que tocava mais nesse acústico. Tinha Black Crowes, Yola, 10,000 Maniacs. Tinha mais coisa, rapaz. Depois tu lembra, rapaz. Tem que mandar pra ele. Não, e outra coisa. Como eu botava o Deezer pro meu moleque tomar banho, então tá lá no meu top 10, sei lá, trilha do Sonic, as músicas do Sonic, música de videogame, música do Power Rangers. Depois você, mano, se duvidar, tá lá no top 5, do jeito que tava jogando ali, pô. Se bobear, o Zecão tá aqui com a gente, tá esperando aqui a gravação, tá lá jogando Sonic Dash, brincando lá com os aplicativos do também. Discovery Kids, aquelas coisas. Deve ter Sonic. Dudu, obrigado, cara, pela presença, viu? Prazer, que é isso. Bater esse papo contigo. Feliz que curte o nosso trampo, a gente também é muito fã do seu trabalho. E, espero que se ano que vem a gente tiver alguns projetos, né? Tem muita coisa pra sair, pelejeira. A gente possa colaborar contigo de novo, foi muito maneiro. Você curtiu? Curti demais, então, Brian. Tá você é fera. Muito bom conhecer, né? Você, eu ainda não te conhecia, né? Conheci teu trabalho no dia da entrevista aqui com o Mendel, que foi linda, né? Sempre muito bom ouvir o Mendel Bidlovski, aprender com ele, com a humanidade dele, com esse olhar que ele tem que... às vezes a gente acha que o repórter é feito de uma grande voz ou de uma interpretação. O Mendel é um repórter feito de alma, né, cara? Ele é um cara muito fera. A alma dele é diferente. Então, muito bom que vocês tiveram essa chance de compartilhar
tempo com ele e trocar essa ideia maneira com ele. Obrigado pelo convite, Brian. Abraço para todo mundo ligado aqui no Peleja. Continuem curtindo os conteúdos do Peleja e espalhem a boa nova, porque produto bom, coisa de qualidade é para a gente divulgar, Tem que espalhar. né, pô? Afinal de contas, esses caras têm que chegar a 1 milhão no YouTube logo. Aí, ó, então fica façam a parte campanha, de vocês, pô. Aí, ó, vem 1 milhão. Valeu, pelejeiro que acompanhou até aqui, certo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo Peleja Entrevista.